Olá, Thomas Berg aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os preparativos feitos antes das filmagens e também o que é importante pensar na hora em que nós vamos filmar. Para garantir que as filmagens ocorram sem problemas e que as imagens gravadas sejam de qualidade, nós devemos sempre fazer alguns preparativos pré-filmagem. Nesses preparativos, nós checamos nossos equipamentos, pensamos como queremos as nossas imagens e cenas e fazemos algumas configurações de câmera. No dia anterior às filmagens, cheque se todas as baterias dos seus equipamentos, como câmeras, aparelhos de celular, microfones de lapela, entre outros, estejam carregadas. Também é importante checar se os cartões de memórias estão limpos e formatados. Claro, sempre tenha certeza que os arquivos que estejam nos cartões tenham sido salvos em algum lugar seguro antes de formatar os mesmos. Limpe bem as lentes da câmera, principalmente lentes de aparelho celular, que geralmente ficam sujas de gordura dos dedos e poeira dos nossos bolsos. Se você for usar um tripé, confira se ele está firme e estável. Por último, se certifique de que todo o material que será usado nas filmagens esteja no seu lugar e pronto para ser usado. Antes das filmagens começar, devemos pensar em verificar algumas definições importantes para a captura das imagens, como qual a resolução da imagem que nós vamos usar, qual a proporção de tela, qual a velocidade do filme, planejar o nível, o enquadramento e a composição da imagem, a velocidade do obturador, o foco, a asa do filme, se é necessário usar a compensação de exposição, se vamos gravar cenas principais, A-rolls, ou cenas secundárias, B-rolls, se vamos usar algum estilo de imagem nas gravações e se é necessário ajustar o balanço de cores. Mas vamos ver em mais detalhes sobre cada um desses pontos mencionados. Então, resolução de imagem. Sempre que possível, use uma resolução de imagem Full HD nas suas filmagens. Essa resolução proporciona uma alta definição de imagem em qualquer tipo de monitor, sejam pequenos ou grandes, aparelhos de celular ou aparelhos de televisão. Use a resolução HD para filmagens de cenas que serão em câmera lenta, onde a velocidade do filme será igual ou maior a 60 fps, frames per second. Como já visto, essa resolução consome menos espaço de memória, mas mantém ainda a qualidade da imagem. Filmagem com resolução de imagem 4K são usadas quando queremos imagens em alta resolução para serem projetadas em telas que reproduzem esse tipo de imagem. Só se lembre que essa resolução consome mais de 4 vezes o espaço de memória que a resolução Full HD, então esteja preparado para usar muita memória. Proporção de tela. A proporção de tela é o formato da tela que seu vídeo vai apresentar, e nada mais é que as medidas de largura e altura de tela. Entre as muitas proporções de telas existentes, as mais usadas são 4x3, 16x9 e 21x9. Cada uma dessas proporções foram projetadas para uma finalidade específica no que se refere à apresentação do vídeo. Por exemplo, a proporção 4x3 significa que a tela terá 4 unidades de largura por 3 unidades de altura. Essa proporção também pode ser chamada de 1,33 por 1, que nada mais é que a largura dividida pela altura da imagem. Assim como a proporção 16x9 terá 16 unidades de largura por 9 unidades de altura, e também pode ser chamada de 1,78 por 1. Note que nessa medida, o tamanho da tela é irrelevante, uma vez que esse valor é uma proporção. Não confunda a proporção de tela com resolução de imagem, que representa um tamanho físico da imagem. Imagens HD, Full HD e 4K podem ter a mesma proporção 16x9, por exemplo. A proporção 21x9, também chamada widescreen, é mais comumente usada em filmes para cinema. Por isso, ao fazer um vídeo nessa proporção, estamos automaticamente dando um ar mais cinematográfico para o vídeo. A proporção 4x3 é uma proporção clássica que foi usada por décadas nos aparelhos de televisão. O uso dessa proporção geralmente dá um ar mais antigo e nostálgico para os vídeos. Já a proporção 16x9 é a mais usada hoje para vídeos.
uma vez que ela está justamente entre a proporção 4:3 e 21:9. E é por esse motivo que essa proporção foi escolhida como a proporção de tela dos novos aparelhos celular, computadores e televisões. A razão que 16:9 funciona tão bem é que as imagens com essa proporção podem ser simplesmente cortadas para imagens 4:3, adicionando barra nas laterais, ou cortadas para imagens 21:9, adicionando barras em cima e embaixo das imagens, sem dobrar ou distorcer as mesmas. Mas uma proporção que vem ganhando popularidade devido aos aplicativos de mídia social é a proporção 9:16, ou seja, o vídeo na vertical. A maioria das pessoas que produzem vídeos ainda não acham que essa proporção deve ser utilizada para a produção de vídeos mais sérios. Porém, mais e mais pessoas estão usando e assistindo material nessa proporção, que gradualmente está ganhando espaço e um dia vai acabar sendo aceita como uma proporção de tela normal. Porém, na minha opinião, ela sempre será usada para produzir vídeos exclusivamente para mídia social e telas de aparelho celular. Dificilmente será usada para a produção de filmes, documentários e vídeos mais longos. Por todas essas questões, é importante pensar na proporção de tela que vamos usar para o nosso vídeo, pois ela irá decidir como vamos enquadrar as cenas que serão gravadas. Velocidade do filme. Filme só cenas usando uma velocidade do filme de 30 fps, o que proporciona mais informação e realidade às imagens gravadas. Porém, use uma velocidade de 24 fps se você quiser uma cena mais cinematográfica. Se você planejar filmar cenas secundárias, B-rolls, em câmera lenta, use uma velocidade de 60 fps ou maior. Ao transformar uma cena gravada em 60 fps em uma cena de 30 fps, ou seja, 50% mais lenta, você não perderá a qualidade de imagem. Gravando em 60 fps, você estará usando o dobro da memória, mas compensará se usar uma resolução de imagem HD, que é um pouco menos nítida, mas ainda apresenta qualidade de imagem. Nível, enquadramento, composição e estabilidade. Ao chegar no local da filmagem, tire alguns minutos para andar pelo local e escolher os melhores ângulos para gravar as suas cenas. Antes de fazer o enquadramento final, sempre confira que a linha do horizonte esteja alinhada com a composição da cena. Claro que essa regra pode ser quebrada em cenas que exijam ângulos diferenciados. Antes do enquadramento final, se certifique que a composição da cena obedeça à regra dos terços. A regra dos terços divide a tela em 4 linhas, 2 verticais e 2 horizontais, que formam 4 pontos de intersecção. Ela sugere que o horizonte, os objetos e as pessoas na cena fiquem alinhados a essas linhas ou posicionados em algum dos 4 pontos de intersecção. Essa regra torna a imagem de cena mais harmônica e mais prazerosa para os nossos olhos e adiciona significado à mensagem que a cena quer passar. Também, procure obter um balanço de imagem sempre que possível, preenchendo os espaços de cena com algo que adicione para a sua história. É também importante saber que a imagem de fundo da cena conta uma história. Por isso, escolha uma cena de fundo que combine e adicione ao assunto do vídeo. É muito importante também ter certeza que sua câmera está estável e não irá tremer durante as suas filmagens. Se lembre que quando achar necessário, esqueça todas as regras citadas. Seja criativo acima de tudo. Velocidade do obturador. Para filmagens, como regra geral, nós já vimos que a velocidade do obturador deve ser sempre o dobro da velocidade do filme. Se a cena for filmada com uma velocidade de 30 fps, a velocidade do obturador deve ser de 1/60. Se a cena for filmada com uma velocidade de 60 fps, a velocidade do obturador deve ser então de 1/120 e assim por diante. Importante lembrar que essa relação proporciona imagens mais nítidas e visualmente mais agradáveis. Foco. O foco é um dos fatores mais importantes na captura de imagens. Sempre confira e teste o foco antes de iniciar qualquer filmagem. Em regra geral, use o foco manual em cenas com objetos próximos e cenas de entrevistas. E use o foco automático em cenas amplas e cenas com objetos em movimento. A asa. Sempre que possível,
use sensibilidades ASA mais baixas para as filmagens. Use ASA de 100 ou 200 para filmagens com boa luz natural. Use ASA 400 a 800 para lugares fechados ou com baixa luminosidade natural. E ASA 800 ou maior para lugares mais escuros. Na dúvida, use sempre a função ASA automático da sua câmera. Compensação de exposição. Se necessário, aumente a compensação de exposição para clarear imagens escuras e diminua a compensação para escurecer imagens claras. Certifique-se de que a compensação de exposição esteja no zero antes de definir qualquer outra configuração da câmera. As câmeras geralmente mantêm sempre a última compensação usada, o que pode atrapalhar nas suas novas gravações. Cenas primárias e cenas secundárias. Basicamente, podemos dividir as cenas de um vídeo em cenas primárias e cenas secundárias, as também chamadas cenas A-Rolls e B-Rolls. Cenas A-Roll costumam ser cenas mais longas e consideradas as principais cenas da história. Em vídeos científicos e educacionais, geralmente essas cenas são cenas de uma entrevista, de alguém falando ou de alguma demonstração. Já as cenas B-Rolls costumam ser cenas mais curtas e usadas para completar uma informação que foi dita ou mostrar ângulos diferentes e detalhes de uma cena A-Roll. Não necessariamente um vídeo deve ter esses dois tipos de cena. Muitos vídeos são apenas filmados usando B-Rolls, cenas secundárias, ou seja, são vídeos com cenas mais curtas que, consequentemente, tornam o vídeo mais dinâmico. Estilo de imagem. Muitas câmeras e câmeras de aparelho celular já vêm com pré-definições de cores e filtros que podem definir um estilo de imagem para os vídeos. De modo geral, prefira sempre usar a opção neutra para as suas filmagens, pois sempre há a opção de adicionar cores e filtros durante a edição do vídeo, mudando assim o seu estilo de imagem. Balanço de cores. O balanço de cores de uma imagem é relacionado com o ajuste de cores não reais, de modo a tornar brancos os objetos que são interpretados como brancos pelo nosso cérebro. Atualmente, a maioria das câmeras já tem a capacidade de fazer um bom julgamento do que é branco quando em modo automático. Então, dê sempre preferência para o uso do modo automático durante as suas filmagens. Caso o balanço de cores das cenas filmadas não seja o esperado ou o desejado, lembre-se que é sempre possível mexer nas cores durante a edição do vídeo. Bom, para completar as informações vistas neste vídeo, eu quero propor os seguintes exercícios. Pegue sua câmera e grave algumas cenas seguindo as dicas dadas aqui no vídeo. Treine principalmente o nivelamento, o enquadramento, a composição e a estabilidade das suas cenas gravadas, pois esses são os principais fatores que definem a qualidade de imagem de uma cena. Eu fico por aqui e nos encontramos então no nosso próximo vídeo do curso. Até lá. Abraço. Tchau, tchau.